Juliana Rosa, Economia com você. Juliana, a gente tem uma discussão importante a fazer sobre a quebra de um banco nos Estados Unidos. Quando a gente fala banco digital ou não banco digital, o importante é o seguinte: 16º maior banco americano, ponto. E dá aquele medinho, as pessoas ficaram assustadas. Esse banco não é um banco que tem 3 anos, 4 anos. Não é um desses criptobancos, um banquinho desse aí que surgiu outro dia, não. Ele tem muito tempo. É um banco antigo. E aí? O que está acontecendo lá? Como é que o seguro está bancando? Como é que estão as coisas por lá? E como é que isso bate aqui também? Pois é preocupante, né? Você ouvir falar em quebra de banco americano, você já pensa na quebra do Lehman Brothers em 2008, né, o INEG, que gerou todo aquele efeito em cadeia na economia americana. Primeiro, boa tarde para você, Débora, Fábio, Boa para você tarde, Ju. ouvinte. Por enquanto, INEG, tem muita preocupação, claro, principalmente quando a gente olha os efeitos que podem ter, como você falou, não é um banco que é totalmente desprezível, né? É um banco de pequeno porte, 16º maior do país, mas é um banco que está muito concentrado em investimentos de empresas de tecnologia e tem muito recurso ali investido e tem um potencial, sim, de causar alguns estragos, enfim, que ninguém sabe exatamente medir nesse momento. O que é interessante notar é que quando a gente vai apurando aqui os efeitos que podem ter essa quebra desse banco americano, você vê, por exemplo, dados que realmente sustentam preocupações que ainda estão aí no radar. Por exemplo, a corretora Orama fez aqui um estudo mostrando que nos Estados Unidos, cerca de 30% dos depósitos são feitos nesses bancos menores, nesses bancos regionais. Então, só para a gente ter uma noção que pode ter um potencial, sim, de reverberar, inclusive em bancos maiores. Então, você tem ali o mercado financeiro hoje no mundo todo e aqui no Brasil escrevendo, analisando sobre isso. Outra coisa é que uma coisa que está chamando atenção nesse momento, né, é que você vê o fato de que esse banco possa trazer efeitos maiores já está levando, nesse momento, a uma expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos aumentem menos os juros. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, se alguma coisa que já está mudando expectativa, é porque se acredita que isso possa piorar mais rapidamente a economia americana, a ponto de o Banco Central americano não precisar aumentar tanto os juros para poder fazer aquele trabalho de queda da inflação. Diante dessa aposta, inclusive, de que os juros nos Estados Unidos podem subir menos, as bolsas americanas estão em alta, com essa expectativa de que o Banco Central não vai precisar ser tão agressivo em aumento de juros, que normalmente você coloca mais investimento em renda fixa e menos na bolsa, né? Quando o juro do país sobe muito. Então, agora, por exemplo, as bolsas americanas estão em alta. A bolsa aqui do Brasil está em leve queda, mas também pegando carona nesse desempenho favorável hoje das bolsas americanas. Então, você vê a confusão que está. Então, no fundo, está todo mundo, assim, são movimentos pontuais, mas certamente esse assunto ainda está sendo digerido pelo mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo também, nos Estados Unidos. Então, o que se elogia é que o Banco Central americano correu para poder evitar uma contaminação. Então, imediatamente fez com que o mercado americano financeiro tenha acesso a um fundo especial, caso precise de dinheiro. Eles correram ali para também decretar o fechamento de um banco que poderia causar desdobramentos, que é um banco, o Signature Bank de Nova York, que é especializado em criptomoedas, que poderia ter algum efeito secundário. Enfim, parece que se conseguiram circunscrever, né? É um caso específico, mas você vê que as análises que eu estou lendo agora e a repercussão mesmo no mercado financeiro
ainda mostram que você tem uma série de desdobramentos que podem acontecer na economia americana e que até pode mexer aqui com a nossa economia, no sentido de que se o Banco Central americano começa a ter que subir menos juros, isso também interfere aqui na nossa decisão de juros. Então, porque é isso, assim, quanto mais os Estados Unidos sobem juros, mais a gente acaba tendo que deixar o juro mais elevado para atrair capital, mas se eles não sobem tanto, a gente tem um espaço talvez para manter juros menores. Então, nesse momento, Eneg, não dá para dizer o que realmente vai acontecer, mas certamente a situação está bastante quente e a movimentação é muito grande em torno ainda do desdobramento dessa falência do Silicon Valley, esse banco americano. Agora, quando a gente teve a quebra do Lehman Brothers em 2008, você tinha um contexto de uma crise setorial pesadíssima, né? A tal crise dos subprimes. E no primeiro ano, quebraram 25 bancos, de uma leva assim, foram 25 bancos. E continuou no ano seguinte, isso foi 2008, continuou em 2009. Mas era uma crise sistêmica que havia um pacto de silêncio qualquer. Lembra que teve um economista que chamava atenção, alertando, subprime, subprime, subprime. Nesse caso, eu acho que você, ao dizer aqui no final disso tudo, aparentemente é um problema circunscrito. Não é que você tem uma crise sistêmica. Do contrário, a gente estaria vivendo um caos anunciado. Parece, não sei, isso que eu quero te ouvir, parece que esse receio de que seja, porque muitas reportagens falaram a quebra desse Silicon Valley Bank reacende as preocupações do tempo do Lehman Brothers. Ok, porque a gente é apavorado, mas aparentemente não é parecido, é? Os analistas estão dizendo que não, que é outra situação, Eneg, que esse banco especificamente, ele já estava com um modus operandi muito alavancado, oferecia juros muito baixos e fez uma estratégia muito arriscada, que foi colocar todos os investimentos em títulos americanos que rendiam zero, antes desse aumento de juros recente nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu foi que esses juros novos agora dos Estados Unidos, esses papéis também de dívida novos, eles pagam muito mais do que os papéis antigos. Então o banco se viu numa situação de um rendimento zero e sem ter condição de manter as políticas de empréstimos que fazia e que era conhecido como tal. E aí todo mundo começou a querer sair do banco, a tirar o dinheiro, e ele não tinha condição de ter recursos para dar conta dos saques que estavam acontecendo. Então ele começou a ter que vender os papéis que valiam pouco, começou a ter prejuízo, e aí começou aquele zum de que não ia ter dinheiro para pagar, quando ele anunciou que precisava fazer algumas operações para dar conta dos saques. Então parece que foi uma questão específica, essa é a análise preponderante. Mas o que preocupa é o impacto que isso pode ter em relação a outros bancos e na economia americana, pelo fato de ser uma característica, né, de uma região tecnológica que tem investimentos pesados, o fundo garantidor deles de crédito não vai conseguir dar conta de ressarcir aquilo que não for pago. Então, qual o impacto que isso pode ter nas empresas de tecnologia, em atrasos de pagamentos de folhas, por exemplo, de salários, de desdobramentos em outros bancos também maiores. Então, isso tudo está sendo avaliado. Parece que é algo mais concentrado nesse caso específico, mas você sente ainda que os efeitos ainda estão sendo medidos, mas parece algo bem diferente, viu, Eneg, do que foi a crise de 2008. Lembrando apenas que no setor financeiro, ao contrário do setor comercial, industrial, o ativo de um banco, ou seja, o dinheiro do banco, está com os outros. E aquilo que o banco tem dentro de casa é o passivo do banco, é o dinheiro das pessoas. Então, as pessoas botam dinheiro no banco e o banco usa o dinheiro para fazer empréstimo para outras pessoas, e esse dinheiro que está com as outras pessoas é do banco e o dinheiro que está lá dentro é das pessoas. Então, quando uma pessoa fala, eu quero meu dinheiro de volta,
ele tem o direito de ir lá buscar. Só que nunca o que está depositado no banco equivale ao total de dinheiro que o banco está devendo. E aí é que dá o descasamento, porque tem regras, você pode emprestar mais do que o que você tem. Então fica aquela novela. Bom, Juliana Rosa acompanhando esse caso, importante acompanhar esse caso, até para a gente ter a dimensão, e volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Um beijão. Valeu. Agora 12h55.